Tabuleiro de Ouija, necromancia e ritual da maldição são práticas sombrias que é melhor você evitar. Veja a seguir um pouco de cada ritual e eu sou o Norb e fico muito grato por você prestigiar meu canal. Apertem os cintos e viaje pelo ocultismo. Bem-vindo ao mundo do ocultismo, onde os vivos se aventuram a tentar se comunicar com os mortos. Veja a seguir os mistérios do tabuleiro de Ouija, uma ferramenta antiga usada para invocar entidades além da nossa compreensão. Mas cuidado! Com essa prática pode ocorrer a abertura de portas que não poderão ser fechadas facilmente. O tabuleiro de Ouija é conhecido por muitos como um portal para o mundo espiritual. Através dele, os vivos buscam respostas para questões além da compreensão humana. No entanto, o que muitos não percebem é o perigo que reside por trás das letras e dos números. Existe uma lenda de que o nome Ouija foi sugerido por um espírito contactado por meio do tabuleiro. Este ser se autoproclamava uma sacerdotisa do Egito Antigo, cujo nome era Ouija. Outra teoria sugere que a nomenclatura é uma combinação do advérbio sim em francês e alemão, ou seja, primeiramente o i do francês e na sequência o já, proveniente do alemão. Mas há também a tese de que o nome teria origem ligada ao terreno do obscurantismo. Fato é que o tabuleiro de Ouija ou brincadeira do copo é explicado pela ciência como autossugestão da mente humana para a obtenção de respostas, mas não explica como isso ocorre de forma coletiva, pois a invocação se dá por duas ou mais pessoas. De fato, a prática é inofensiva na maioria dos casos, mas há situações nas quais o grupo dá o azar de realmente fazer contato com entidades do além. Inúmeras são as histórias de terror que cercam o tabuleiro de Ouija. Relatos de entidades malévolas se manifestando, de objetos voando pelo ar sem explicação, e de mensagens sinistras sendo transmitidas do além por meio do tabuleiro chegaram a ser relatadas por pessoas que deram o azar de realmente fazer contato com entidades. E pior, malignas e enfurecidas. Aqueles que ousam brincar com o tabuleiro de Ouija podem acabar encontrando mais do que esperavam. Muitos são os relatos de pessoas que se aventuraram a usar o tabuleiro de Ouija e se encontraram presas em um pesadelo sem fim. Fenômenos inexplicáveis, como atividade poltergeist e possessões espirituais são frequentemente associados ao uso imprudente do tabuleiro. Então, antes de tomar a decisão de abrir as portas do além, é preciso parar e pensar nas consequências. E também lembrar de que o tabuleiro de Ouija não é um brinquedo, mas uma ferramenta poderosa que deve ser tratada com respeito e cautela. Caso contrário, os participantes podem acabar encontrando mais do que estavam procurando. No mundo do ocultismo, nem tudo é o que parece. E o preço por atravessar as fronteiras entre os mundos pode ser mais alto do que se imagina. Bem-vindo ao mundo da necromancia, uma prática antiga e misteriosa que desafia os limites entre vida e morte. Prepare-se para adentrar nos recantos mais sombrios do ocultismo, mas cuidado, pois nem tudo que retorna do além é benevolente. A necromancia, especialmente a necromancia inapropriada, é uma prática proibida há séculos, é aquela em que o invocador pretende alcançar poder ou dominar o espírito invocado. Por meio de rituais e invocações, os necromantes buscam obter conhecimento, poder, ou até mesmo controlar os espíritos dos falecidos. No entanto, essa prática é repleta de perigos e consequências sombrias. Aqueles que se aventuram a praticar a necromancia, muitas vezes enfrentam o desconhecido. Espíritos atormentados, almas vingativas e entidades diabólicas podem ser convocadas de forma não intencional durante esses rituais, trazendo com elas uma situação que irá gerar medo e terror no invocador. E pior, tais entidades podem optar por acompanhar o invocador a partir do chamado. A necromancia pode ser perigosa quando não realizada com respeito e cautela. Tentar evocar espíritos sem o devido conhecimento ou proteção pode resultar em consequências negativas, como a perturbação de espíritos malignos, ou a invasão da própria energia espiritual do invocador. Histórias de horror envolvendo a necromancia abundam os anais do ocultismo. Relatos de possessões espirituais, maldições lançadas pelos mortos, e encontros terríveis com espectros vingativos assombram aqueles que ousaram desafiar os limites da vida e da morte. Então, antes de se aventurar nesse caminho, é preciso fazer autoquestionamentos, como: estou preparado para as consequências? Estou disposto a enfrentar o desconhecido? Estou apto a me deparar com os terrores que me aguardam do outro lado do véu? É bom lembrar que, no mundo da necromancia, as sombras escondem segredos que jamais deveriam ser revelados. No mundo dos mortos, nem tudo é o que parece. A entidade que comparece pode não ser aquela invocada, mas algo horrendo,
que se faz passar pelo que o invocador desejou fazer contato, e aqueles que brincam com o fogo do além podem acabar queimados pela escuridão que os rodeia. O ritual da maldição é um ato sombrio que desencadeia forças sinistras além da compreensão humana. Prepare-se para adentrar nos abismos mais profundos da magia negra e feitiçaria, onde desejos tenebrosos se materializam e o horror se manifesta. A utilização de livros, símbolos como círculos ou pentagramas, e até objetos como punhais ou tigelas de sangue, já mostram o caráter negativo do ritual. Aquele que pratica o ritual da maldição usa a magia negra para tentar infligir sofrimento e miséria a uma pessoa ou objeto específico. Através de rituais sombrios, invocações sinistras e sacrifícios profanos, o praticante busca lançar uma maldição que assombrará a vida de sua vítima. Ao se aventurar no ritual da maldição, o praticante entra em contato com forças malignas, que habitam nos recantos mais nefastos do ocultismo. Espíritos vingativos, entidades demoníacas e energias negativas são convocadas para executar os desejos dos malditos. Histórias de horror envolvendo o ritual da maldição são numerosas e assustadoras. Relatos de azar repentino, doenças incompreensíveis e tragédias inexplicáveis assombram aqueles que ousaram desafiar o equilíbrio entre o bem e o mal. Ninguém sabe quais ou qual entidade virá atender o pedido de maldição, mas saiba que aquela que vier não é do bem e nem digna de confiança. E sempre existe um preço a ser pago, quer seja pelo invocador ou mesmo por alguém que lhe é próximo. E as leis do universo pregam que existe um retorno para tudo que se faz, às vezes num grau bem maior daquilo que foi praticado. Então, antes de se aproximar das trevas no ritual da maldição, é preciso refletir sobre as consequências terríveis que aguardam aqueles que se atrevem a desafiar as leis do universo. Pois no mundo do ocultismo, o preço por lançar uma maldição pode ser mais alto do que se pode imaginar. Na escuridão da magia negra, a maldição lançada pode acabar voltando para assombrar aquele que a requereu. É preciso estar preparado para as consequências, se tiver coragem. E atenção! Se a vítima estiver usando o colar com o pingente chamado nó de bruxa, a maldição retornará e recairá sobre aquele que a lançou.